E aí galera, beleza? Vamos lá para a segunda parte da nossa aula. Nessa segunda parte a gente vai resolver exemplos de cada uma dessas expressões matemáticas, ok? Para calcular a resistência equivalente, beleza? Acompanha aí e preste bem atenção. Olha só, no exemplo temos o seguinte: determine a resistência equivalente dos circuitos abaixo. Na letra A, temos um circuito com 3 resistores em paralelo. Nesse caso aqui, vamos usar a equação geral, tá certo? A equação que permite a gente fazer a continha para qualquer tipo, qualquer número de resistores, ok? Então, olha só, bem simples. 1 sobre resistência equivalente, vamos substituir os valores, tá? 1 sobre resistência equivalente vai ser 1 sobre R1, então 1 sobre 5, mais 1 sobre R2, 1 sobre 10, mais 1 sobre R3, 1 sobre 20, ok? A ordem, gente, aqui não interessa, tá? Vocês poderiam ter trocado, poderia ser 1 sobre 10, 1 sobre 5, mais 1 sobre 20. A ordem dos fatores aqui não vai alterar o resultado, ok? Então vamos lá. Substituir, montei a minha equação, agora a gente vai resolver. O que é que nós temos aqui? Temos uma adição, uma soma de frações, tá certo? Porém, o que está acontecendo? Essas frações, elas têm denominadores diferentes, então eu não posso somar tudo de uma vez só. Eu preciso calcular o MMC, tá certo? Então vamos calcular o MMC entre 5, 10 e 20, beleza? O MMC entre 5, 10 e 20 vai dar 20, ok? O que é que a gente faz depois que calcula o MMC? Divide pelo de baixo e o resultado multiplica pelo de cima. Então, 20 dividido por 5 vai dar 4. 4 vezes 1, 4. 20 dividido por 10 vai dar 2. 2 vezes 1, 2. 20 dividido por 20 dá 1. 1 vezes 1, 1. Beleza? Soma tudo. 4 mais 2, 6. Com mais 1, 7. E repete o 20. Ok? Chegou aqui, o que é que a gente vai fazer? Vamos juntar 1 sobre resistência equivalente igual a 7 sobre 20. Tá? Juntei aqui. Nessa parte, é só a gente fazer o meio pelos extremos, tá? Meio pelos extremos. Então, 20 vezes 1 vai dar 20. Resistência equivalente vezes 7. Resistência equivalente vezes 7, ok? Chegou nessa parte, ó, eu quero a resistência equivalente. O 7 está multiplicando, passa dividindo. Então, 20 dividido por 7. 20 dividido por 7, 2,8 ohms, ok? A maior parte das associações de resistores, né, o cálculo da resistência equivalente, usando essa expressão, não vai dar um valor exato, tá? Vai dar um valor fracionário. Vocês podem fazer os arredondamentos que acharem necessários, ok? Uma dica interessante: quando chega nessa parte aqui, você pode dar o pulo do gato. Como é que você faz isso? Chegou nessa parte, você só precisa inverter. A resistência equivalente vai para cima e inverte aqui o 20. Ó. O 20 vai para cima e o 7 vem para baixo, tá? Então, quando chegar nessa parte, você pode só inverter a ordem dos fatores, beleza? E vai encontrar a resposta, ok? Continuando, letra B. Na letra B, temos uma associação de resistores em paralelo com apenas 2 resistores. Então, nesse caso, eu vou usar a segunda expressão matemática, produto pela soma, tá certo? Resistência equivalente vai ser igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Bem tranquila. 10 vezes 15, R1 vezes R2 dividido por 10 mais 15, R1 mais R2, ok? Novamente, a ordem dos fatores não altera o resultado. Então, 10 vezes 15, 150, 10 mais 15, 25. Divide e morreu Maria Preá, né? 150 dividido por 25, 6 quiloohm. Toma cuidado com a unidade de medida. Olha a unidade de medida dessa associação. Está em quiloohm. Então, a resposta também fica em quiloohm. Ok? 6 quiloohm. Beleza? Vamos para o terceiro exemplo. No terceiro exemplo, na letra C, a gente tem os 3 resistores com o mesmo valor. Tá? Então é bem tranquilo aqui. Como os 3 resistores têm o mesmo valor, eu vou usar a terceira equação que a gente viu, a terceira expressão que a gente viu, né? A expressão que permite calcular a resistência equivalente ou total para resistores iguais. Então o valor do R vai ser o valor da resistência aqui, que é 30 kΩ, né? O valor da resistência de um resistor, 30 kΩ. E o N é o número de resistores. Então, 30 dividido por 3, já que eu tenho 3 resistores. 30 dividido por 3, 10 kΩ. Ok? Bem tranquilo. Ah, professor, eu poderia usar as outras expressões?
para calcular a resistência equivalente aqui? Pode. Você poderia usar a expressão geral, vai dar o mesmo resultado. Você também poderia usar a expressão do produto pela soma, só que fazendo de 2 em 2, tá? Eu vou dar o exemplo agora, como é que a gente usa a expressão do produto pela soma, fazendo de 2 em 2, né? Com mais de 2 resistores na associação. Então, aqui na letra D, eu tenho 3 resistores, ok? Mas, ao invés de usar a expressão geral, eu vou usar a expressão do produto pela soma para calcular a resistência equivalente aqui, fazendo de 2 em 2, tá certo? Então, tenho aqui, ó, resistência equivalente, produto pela soma, R1 vezes R2, dividido por R1 mais R2. Eu vou pegar esses 2 resistores aqui primeiro, tá certo? Vou pegar aqui esses 2, ok? E vou calcular a resistência equivalente entre eles, 12 e 6. Então, 12 vezes 6, ó, produto 12 vezes 6 pela soma, 12 mais 6. 12 vezes 6, 72. 12 mais 6, 18. Dividindo 72 por 18, 4 ohm, ok? Então, eu calculei resistência equivalente entre esses 2 resistores. O que é que ocorre? Como eu calculei resistência equivalente entre esses 2 resistores, eles dois se tornam apenas um, que vai valer 4 ohm, beleza? Então a minha figura muda, fica dessa maneira. Ela tinha 3 resistores, passou a ter apenas 2 resistores. Os 2 resistores, que eram 12 e 6, se transformaram em um único resistor de 4 ohm. E agora, para finalizar, eu calculo a resistência equivalente entre os 2 resistores que sobraram, tá? Repetindo a expressão matemática do produto pela soma. Então, 4 vezes 4 dá 16, ó, produto 4 vezes 4, 16, pela soma, 4 mais 4, 8, ok? 16 dividido por 8, 2 ohm. Encontrei a resistência equivalente do meu círculo da minha associação em paralelo. Galerinha, eu particularmente prefiro usar a fórmula do produto pela soma, fazendo sempre de 2 em 2, tá certo? Mas vocês ficam ao critério aí, fica a critério de vocês, tá certo? O que vocês acharem melhor, vocês usam. Pode usar a equação geral para resolver tudo de uma vez só, ou pode ir fazendo de 2 em 2 e resolvendo aos poucos, beleza? Então a gente fica por aqui. Dúvidas vocês procuram no WhatsApp. Valeu!